Pronto, pessoal. Nós já iniciamos esse estudo das sequências discursivas na aula passada. Eu tinha dito a vocês que tipologias textuais e sequências discursivas se referiam ao mesmo estudo, não é? Que é o estudo dos tipos dos textos existentes, nos quais os gêneros textuais, eles se encaixam dentro dessas tipologias, dentro dessas sequências discursivas, tá bom? Então diz assim: os textos, sejam eles orais ou escritos, são organizados em gêneros. Eles surgem e se modificam conforme necessidades especiais ou necessidades específicas. Entre os elementos que constituem um texto está o modo como se organiza a própria composição textual, em função do objeto, do objetivo do seu autor, que pode ser narrar, descrever, argumentar, explicar ou instruir. Vejamos o texto a seguir. Prima Julieta, quem gostaria de fazer a leitura desse texto? Quem se dispõe a participar da aula com a leitura? É bem pequenininho o texto. Só tem 2 parágrafos. Eu quem? Vou escolher, então. Deixa eu ver aqui. O William. Pode ler para a gente, William? Oi, professor, posso? Muito bem, leia aí para a gente. Prima Julieta. Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era feminilidade em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto, eu já sensibilismo ao charme feminino. Teria ela uns 30 ou 32 anos de idade. Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira loira incluía reflexos metálicos, ancas poderosas. Os olhos de um verde azulado borboleteavam, a voz roqueasta, em dois planos, voz de pessoa da alta sociedade. Bom, muito bem, William. Obrigado pela leitura. Aí nós temos 3 questões referentes a esse texto, né? Que se nós já formos olhar para ele com um olhar mais analítico, um olhar de análise textual, nós podemos dizer que esse trecho aí que o William leu, do trecho Prima Julieta, ele se encaixa dentro de qual sequência discursiva? Dentro de qual tipologia textual? Narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa ou instrucional? Narrativa. Narrativa? Vamos ver. Número 1. Você reconhece alguma sequência textual no trecho apresentado? Olha aí, já está perguntando qual sequência textual, qual sequência discursiva ou qual tipologia textual a gente reconhece nesse trecho. Vamos analisar bem. Ó. Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era feminilidade em pessoa. Então, nós já temos aí adjetivos. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria uns 30 ou 32 anos de idade. Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía reflexos metálicos,
Ancas poderosas, os olhos de um verde azulado borboleteavam, a voz rouca e ácida em dois planos, voz de pessoa da alta sociedade. Qual é a característica que predomina? A característica textual aqui que predomina nesses trechos que nós lemos. Descrição. Descrição, não é? A predominante aí é a descritiva, a sequência descritiva, não é? Nós tínhamos aí a presença da classe gramatical adjetivos, dando características, dando qualidades à prima Julieta. Então, escrevam aí. Esse texto apresenta a sequência descritiva. Esse texto apresenta a sequência descritiva. Vírgula. Em que se constrói a imagem da prima Julieta. Esse texto apresenta a sequência descritiva, vírgula, em que se constrói tem um acento agudo no O, a imagem da prima Julieta. 2. Com suas palavras, explique o que é descrever. O que é que vocês entendem por descrever, por uma descrição? Quem gostaria de dizer? Citar Aí. características que possam ser assimiladas ao objeto descrito. Oi? Repete, por favor. Citar características que podem ser assimiladas ao objeto descrito. Muito bem, olha aí. Isso mesmo. Então, cada um aí com suas palavras, ao seu modo. Escreve aí o que é que você entende por descrever, por uma descrição. O 3 pergunta assim: de quais formas a descrição pode ser apresentada? Não sei se vocês vão recordar, mas na aula passada eu disse a vocês que a descrição ela pode ser objetiva e pode ser subjetiva. Quem recorda aí a diferença entre a descrição objetiva e a subjetiva? Quem lembra? Não estão lembrados? A descrição objetiva, pessoal, é a descrição exata, tá? É a descrição fiel à realidade, aquilo que você está vendo, tá? Já a descrição subjetiva, ela refere-se mais às impressões pessoais que você tem sobre determinada pessoa, sobre determinado lugar, sobre um objeto. Envolve mais a questão dos sentimentos. Por exemplo, se eu disser assim, Rayane é uma menina gentil, educada, porém tímida. Então, eu estou dando as impressões subjetivas. Mas se eu disser assim, Suzana tem cabelos pretos, lisos, batom na cor vermelha, pele clara, eu estou dando características, eu estou descrevendo Suzana de forma objetiva, a partir da realidade do que eu estou enxergando, tá?
Já a subjetiva é mais relacionada à descrição dos sentimentos, da análise do comportamento. Tá? Então, a gente já pode responder de qual forma ou de quais formas a descrição ela pode ser apresentada. Então, vocês vão responder que ela pode ser objetiva quando a descrição é fiel à realidade do que está sendo observado. Coloquem aí. Ela pode ser objetiva quando é fiel à realidade do que está sendo observado. E subjetiva quando a descrição é feita a partir da emoção, dos sentimentos de quem descreve. Tá bom? Então, ficou clara aí essa diferença entre descrição objetiva e descrição subjetiva? Podemos passar adiante? Você pode repetir? Posso sim. A descrição objetiva, ela pode ser objetiva quando é fiel à realidade. E subjetiva quando são transmitidas aí as emoções e os sentimentos de quem descreve. Pronto? Podemos prosseguir? Página 68. Uma sequência textual pode ser vista como um conjunto de preposições que se estabilizaram como recurso composicional dos vários gêneros textuais, ou ainda como modos de organização linear, que visam formar uma unidade textual coesa e coerente. Outra forma de caracterizar as sequências é considerá-las parte da organização do discurso, como uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, os aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, as relações lógicas, etc. E pela função que desempenha no conjunto do texto, ou seja, qual é a finalidade daquele texto, tá bom? Existem 6 sequências discursivas: narração, descrição, exposição, argumentação, conversação e injunção. A dimensão pragmática diz respeito aos macroatos de fala, ou seja, ao que o texto faz, ao objetivo principal a ser atingido. É composta ainda da atitude comunicativa, ou seja, qual é o objetivo desse texto? E também das atualizações em situações comunicativas, os gêneros em que essa sequência pode ser encontrada. Temos também, pessoal, a dimensão esquemática global. A dimensão esquemática se refere aos modelos cognitivos ou esquemas formais responsáveis pelo esqueleto do texto, ou seja, é a forma do texto, é a forma estrutural de como esse texto ele é escrito. Por exemplo, uma narrativa, uma descrição, né? São textos que eles têm o seu modo próprio de se escrever. A gente escreve em parágrafos, são chamados textos em prosa, não é verdade? Já, por exemplo, uma receita culinária que faz parte da tipologia textual injuntiva ou instrucional, né?
ela tem aquele formato de escritura em o título principal da receita, aí vem os ingredientes, vem o modo de preparo, né? Por exemplo, uma carta, ela tem o seu modo próprio de ser escrita. Local e data, saudação, o corpo do texto, que é a mensagem, a despedida, a assinatura. Um convite, ele tem o seu modo próprio de ser escrito, não é? Tem que ter as informações do evento, a qual será realizado, data, local, hora, quem está convidando, quem está sendo convidado. Então, cada tipo de texto, junto com seus gêneros textuais, tem aí o seu modo de dimensão esquemática global, tá bom? Finalmente, nós temos a dimensão linguística da superfície, que aí vai abordar as marcas sintático-semânticas reconhecíveis no texto. Ou seja, o sentido, né? A lógica, a coerência do texto. Então, vamos trabalhar nessa sessão com 2 exemplos. Uma notícia não ficcional e uma fábula, que é ficcional. Tá? No primeiro texto, que será a notícia, observa-se o agrupamento do relatar. E no segundo texto, que é o ficcional, o argumento do narrar. Eu gostaria aí de 2 leitores para realizar a leitura aí do primeiro texto, que é a notícia, e o segundo, que é uma fábula. Eu vou. Muito bem, leia aí. Judoca Rafaela Silva dá a primeira medalha de ouro ao Brasil. Então, esse primeiro Posso texto começar? aí é um texto não ficcional, não é? É um texto real, que vai trazer aí a sequência narrativa. Um relato. Pode ler. Com o Assari sobre o oponente, Rafaela conquistou 10 pontos, soube administrar a luta até o final, com o apoio da torcida brasileira. Nas disputas de hoje, Rafaela já havia vencido a romena Corina Capriorio, a alemã Miriam Roper, a sul-coreana Kim Jandi e a húngara Hedvig Caracas. A portuguesa Thelma Monteiro venceu por 1-1 a romena Corina Capriorio e ficou com a medalha de bronze. Rafaela Silva é carioca, tem 24 anos e cresceu na comunidade Cidade de Deus. Começou a praticar judô com 5 anos, em uma academia na rua de casa. Aos 8 anos, entrou no Instituto Reação, no Rio de Janeiro. Em 2011, ganhou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. E em 2015, conquistou a de bronze, no Pan de Toronto. Também foi vice-campeã mundial em Paris, 2011. Na Olimpíada de 2012, em Londres, Rafaela foi desclassificada pelos juízes na segunda rodada por um golpe ilegal. Rafaela conquistou a medalha de ouro no Mundial de Judô de 2013, prata no Mundial de 2011 e bronze no Road Masters de 2012. Muito bem, parabéns pela leitura, viu, Ítalo? Obrigado, professor. Agora nós queremos mais um leitor para ler a fábula O Leão e o Rato, de Esopo. Quem gostaria de realizar a leitura? Eu quem? Calma, não precisa brigar. Todo mundo pode participar. Vou escolher. Pode ser eu? Miguel, pode ser você? Pode. Lê aí, Miguel, pra gente O Leão e o Rato. O leão e o rato. O leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato, que passou correndo sobre seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo. Ao que o rato suplicou: Ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza que um dia poderia retribuir sua bondade. Rindo por achar ridícula a ideia, assim mesmo, ele resolveu libertá-lo. Aconteceu que, pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores.
preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato reconheceu seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse: o senhor riu da ideia de que eu jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu. Mas agora sabe que mesmo um pequeno rato é capaz de retribuir em favor a um poderoso leão. Moral da história: os pequenos amigos podem se revelar os melhores e mais legais aliados. Muito bem. Se vocês observarem, as palavras leão e rato, elas estão escritas com letra inicial maiúscula. Quem sabe me dizer por quê? Leão e rato, que são substantivos comuns, não é? Estão escritos aí com letra maiúscula inicial. Porque como é uma fábula, eles são personagens. Isso. Porque leão e rato aí, né? Como eles não têm nome próprio na fábula, eles estão aí na condição de personagens do texto. E assim escrito com letra maiúscula, tá bom? Página 69. Miguel, obrigado, viu? Pela leitura. Nada, eu que A agradeço. narração, peguem aí o marca-texto, pessoal, para a gente grifar algumas partes aqui, ó. A narração é a exposição escrita ou oral que fazemos de um ou mais fatos, de ações sequenciais. Grifem aí, até sequenciais. Também temos um texto narrativo quando nele há uma sequência de imagens que mostram um acontecimento ou uma série deles. Daí a proximidade da tipologia narrativa com o cinema, imagem e movimento. Sobre a linguagem utilizada, nos textos narrativos predominam os verbos de ação e há também a presença de advérbios, geralmente para marcar a temporalidade e a espacialidade. Então, textos narrativos nem sempre são escritos, não é, em prosa, nem sempre são escritos com palavras. Nós podemos ter, por exemplo, uma tirinha, uma história em quadrinhos, onde não existe a palavra escrita, só imagens, e ali aconteça uma sequência de fatos que a gente consiga interpretar uma narrativa presente ali. São os chamados textos não verbais, que nós também já estudamos, tá bom? Então, nem sempre a narrativa ela é escrita, tá bom? Ela pode também ser com imagens. Os textos narrativos costumam respeitar uma estrutura formada por apresentação, desenvolvimento ou complicação, clímax e desfecho. Grifem aí essa parte também. São os chamados, pessoal, elementos da narrativa, tá bom? A apresentação, ela também pode ser chamada de situação inicial, é o que a gente já começa a entender no início da leitura desse texto, né? Desse texto narrativo. Nós temos aí o desenvolvimento ou a complicação. São aqueles momentos da narrativa que já começam, né, a se encaminhar para o clímax. O clímax é o momento de maior tensão do texto, é o auge. O leitor fica ansioso para chegar, né, ao desfecho, para saber como vai terminar aquele fato, aqueles episódios que estão sendo narrados. A apresentação situa o leitor na história, mostra a ele quem são as personagens, qual é o local e quando ocorreram as ações. O desenvolvimento manifesta um conflito, um problema responsável pelo andamento da história. O clímax é o momento de maior tensão da narrativa, que desencadeará o desfecho, ou seja, o término, o fim do enredo. Contudo, não é obrigatório que as partes da narrativa estejam dispostas especificamente, exatamente dessa forma. Além de muitas vezes ser comum encontrar narrativas sem apresentação ou desfecho,
ou compostos apenas por flashbacks. Tá bom? Ficou entendido aí, pessoal? As principais características da narração. Podemos passar para a descrição agora? Vamos lá. Página 70. Tipologia textual descritiva. Quando descrevemos um ser ou um objeto, transformamos em linguagem aquilo que os 5 sentidos captam por meio da caracterização de pessoas, ambientes, objetos e sensações. Grifem aí, pessoal, até sensações. Então, a tipologia descritiva, ela envolve aí, não é, os sentidos. Seja a visão, seja a audição, seja o tato, seja o olfato ou o paladar, não é? Sobre a linguagem utilizada nos textos descritivos, predominam os adjetivos, por expressarem atributos e impressões. O tempo verbal predominante é o presente, e os verbos característicos são os verbos de ligação. O texto descritivo não apresenta uma estrutura textual rígida, embora normalmente seja dedutivo, ou seja, parte de observações mais gerais para observações mais particulares, de forma que o objeto ou o indivíduo descrito seja particularizado. As descrições também podem ser objetivas ou subjetivas, tá bom? Que foi o que nós respondemos na questão 3, da página 67. De acordo com a observação que o escritor quer comunicar. Assim, a descrição objetiva, ela é exata, ela é fiel à realidade e precisa, sendo também chamada de descrição técnica ou científica. Já a descrição subjetiva retrata impressões pessoais que dependem do olhar do observador, dos seus sentimentos e do que o ser descrito desperta no escritor. Por isso, é bastante encontrada em textos literários. Vocês vão gravar, aliás, vocês vão grifar aí até literários, tá bom? Grifem esse parágrafo aí. Leia um exemplo de descrição a seguir. Quem pode ler para mim? Vou ter que escolher ou alguém vai se dispor a realizar a leitura? Eu. Pode ler. As horas parecem não andar. Pode começar, viu? Certo. As horas parecem não andar. São 4 horas e 28 minutos. Passou-se pouco mais de 1 hora e a sensação era de que o dia já tinha acabado. Cada toque no telefone, cada barulho, um pouco mais saliente, é motivo de alerta. Os olhos estão esbugalhados, o coração palpita, a cabeça está pesada. Os olhos estão fixos no telefone, esperando ele tocar, esperando o juiz da minha vivência ligar. Dite as regras e o cumpra. O telefone tocou enquanto escrevia. Agora estão com um tom de voz mais impositivo, como querendo deixar bem claro quem está dando as regras, quem é rei e quem é súdito. A oferta dada não foi aceita nem recusada. O diálogo está mais conflitante. Assim como antes, ficaram de nos ligar. Voltamos ao aguardo. Se Deus quiser, isso será resolvido. Muito bem. Então, esse trecho, não é, que Miguel leu para a gente, foi escrito por um leitor de um jornal do Rio Grande do Sul.
Ele enviou um e-mail ao jornalista responsável pelo blog, que faz postagens sobre o cotidiano dos gaúchos. No e-mail, o leitor conta como sofreu com um assalto e o drama de ter de negociar com os assaltantes para recuperar o carro roubado. Temos então uma carta eletrônica, ou seja, um e-mail, relatando um fato, com a descrição de um narrador personagem. Por isso destacamos no início dessa teoria que as sequências discursivas elas se misturam. Outra consideração importante é que, para se diferenciar em trechos descritivos de textos narrativos, é preciso perceber que, na descrição, não há passagem do tempo. Os olhos estão, esbugalhados, o coração palpita, a cabeça está pesada, os olhos estão fixos no telefone, esperando ele tocar, esperando que o juiz da minha vivência ligue, dite as regras e eu cumpra. À medida que a leitura flui, à medida que ela vai evoluindo, conseguimos montar uma imagem mental da cena e imaginar como se sente a personagem, aflita, ao lado de um telefone, ansiosa, esperando uma chamada. Então, pessoal, vale lembrar, não é, daquilo que eu falei na aula passada. Por isso que a gente confundiu o primeiro texto de Prima Julieta com a narrativa. É uma narrativa também, mas o que predomina aí é a tipologia descritiva, tá bom? Porque nenhum texto ele é 100% pertencente a uma única tipologia. Os textos, eles podem se misturar. Como, por exemplo, tanto pode ser narrativo, como pode ser descritivo ao mesmo tempo. Tá bom? Ficou claro isso aqui? Pessoal, nas próximas aulas, na próxima aula especificamente, nós vamos continuar com a sequência expositiva, argumentativa, injuntiva e conversacional. E aí eu vou passar um trabalho para vocês fazerem em casa, tá bom? Sobre o estudo dessas sequências discursivas, sobre as tipologias textuais. Tá legal, pessoal? Eu vou encerrar aqui a aula. Na próxima semana a gente continua aqui com a sequência expositiva. Tá bom? Obrigado pela participação e até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, tchau.